E o Piauí já registrou 221 focos de queimadas apenas nos 4 primeiros dias do mês de setembro. Os dados constam no sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que coloca o estado na 2ª colocação no ranking de queimadas na região Nordeste e na 9ª colocação entre os 27 estados brasileiros. Aqui em Picos não foi diferente. Somente nos primeiros dias do mês, o Corpo de Bombeiros atendeu 21 ocorrências de incêndios em vegetação, sendo que 15 só no primeiro dia do mês de setembro. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, o Tenente Rangel, que vai fazer um alerta aqui para a gente a respeito desses perigos, de tanto fogo aqui na nossa região. Bom dia e seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, assim, como a gente falou anteriormente, é uma situação muito preocupante, porque no ano passado, nesse mesmo período, não tinha tantas ocorrências de fogo como está acontecendo agora, comandante? Nos 5 primeiros dias do mês de setembro foi um dado assustador de queimada aqui no município de Picos. Sim, principalmente no primeiro dia, que foi o primeiro dia de setembro, a gente já entrou com 15 ocorrências, sendo que ano passado a gente teve 10 ocorrências de incêndio de vegetação nos 5 primeiros dias. E a questão é o fator humano, são as pessoas ainda praticando essa queima irregular. Inclusive, tem um decreto que não permite nenhuma queimada por um período de 120 dias, mas as pessoas não estão respeitando esse decreto. Sim, a gente sabe que 95% das ocorrências de incêndio de vegetação é por causa humana, seja acidental, seja proposital, mas a gente ainda sabe que tem muito essa cultura da queima para limpa de terrenos, para limpa de lixos, e a gente tem que acabar com essa cultura, a gente percebe que muita gente, apesar de toda a prevenção que o Corpo de Bombeiros faz, com palestras em escolas, em associações, em sindicatos rurais, a gente ainda percebe que as pessoas ainda têm essa cultura da limpa de terrenos através da queima. E aí, é um problema ao meio ambiente, é um problema para a saúde, é um problema, inclusive, para o bem-estar da população. O senhor citou no primeiro dia do mês de setembro essa questão da quantidade de ocorrências. Lá no bairro Ipueiras, ocorreram várias queimadas e parte da população ali do bairro ficou sem energia, porque o fogo atingiu a fiação elétrica. Então, é outro problema que é ocasionado por esse fogo, por essa queimada irregular. Sim, no bairro Ipueiras a gente teve 4 ocorrências só lá no primeiro dia de setembro, E eu estive lá e observei que uma das regiões que estava queimando era exatamente debaixo de um poste de eletricidade. E a gente percebe que, além dos danos ao meio ambiente, tem esse transtorno também à população, que aí ficaram sem energia elétrica naquela região. E aí, como o senhor falou, o Corpo de Bombeiros também vem fazendo esse trabalho educativo para as pessoas procurarem outra maneira, para, no caso, limpar o terreno, ou então esperar nesse período, passar esse período mais quente do ano para voltar a essa prática, porque infelizmente nesse momento é um risco muito grande. Exatamente, como você citou, a gente tem um decreto, 11.100, é um decreto federal, que ele proíbe a queimada, qualquer tipo de uso de fogo para limpeza de terrenos, de vegetação, qualquer tipo de vegetação que a gente chama de incêndio florestal, e limpeza de lixo também. Isso por 120 dias, a partir de junho deste ano até outubro é proibido. Temos algumas exceções, como por exemplo, o próprio uso do fogo pelo Corpo de Bombeiros para evitar um mal maior, que a gente chama o fogo contra fogo, que é para evitar uma propagação muito maior. Os dados realmente são assustadores, gente. Não é uma questão mesmo de alerta. As pessoas têm que ficar em alerta. Inclusive, a gente fez até uma comparação com os dados aí. A gente pode conferir na tela os números das queimadas. Olha, em janeiro a julho foram registradas 7 ocorrências aqui em Picos. Janeiro a julho, todos esses meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Apenas 7 ocorrências. Em agosto, 66 ocorrências. E em setembro, agora a gente está no dia 6, e esses dados só são referentes de 1º a 5 de setembro, 21 ocorrências foram registradas aqui no município de Picos. Então, fica o alerta, o Corpo de Bombeiros ele pode ser acionado, mas também a Polícia Militar. As pessoas podem denunciar, podem entrar em contato com a polícia, caso se depare com alguma situação de
a pessoa ateando fogo, como é que fica essa questão da denúncia, comandante? Sim, a competência legal do Corpo de Bombeiros, é a prevenção, que a gente faz através de palestras, de instruções práticas, como atuar, né? Então, além da prevenção, nós temos, obviamente, que é o que todo mundo nos conhece, que é o combate direto ao incêndio. Essa parte da fiscalização não fica com o Corpo de Bombeiros, fica com os órgãos do meio ambiente municipais, bem como Polícia Civil, por ser um crime ambiental, né? Então, por ser crime ambiental, é passível de ser pego até em flagrante pela Polícia Militar, podendo alguém que vir uma pessoa fazendo esse tipo de atividade, tirar fotos, fazer vídeo e fazer a denúncia daquela pessoa, tanto para a Polícia Militar, que ela pode ir fazer um flagrante, como para a Polícia Civil também. E também fazer essa juntada de informações para levar aos órgãos ambientais do seu município, que também tem a competência de aplicar multas, por exemplo. Então fica o alerta, né, comandante? Tanto para as pessoas não atearem fogo, né, ter esse cuidado, como também para aquelas que presenciar qualquer situação dessa, fazer a denúncia para a Polícia Militar, pode fazer também para a Polícia Civil. E eu quero que o senhor aproveite aqui o espaço para falar com a população, para ter cuidado, né, fazer esse alerta mesmo de que a situação é preocupante. Inclusive, a gente já mostrou até aqui no Notícias de Picos uma senhora que teve a casa incendiada, né? O fogo ganhou uma proporção que atingiu uma residência e também é um risco à vida. Exatamente. A gente percebe que o incêndio de vegetação, além de causar esses danos à saúde, a gente viu o exemplo daquela senhora, né, que vocês noticiaram aqui, eu estive lá também nessa ocorrência, que ela se iniciou de um incêndio de vegetação. E aí nosso alerta, inclusive, no como você cuidar do seu ambiente, por exemplo, manter seu quintal limpo, que nesse caso a gente percebeu que nessa casa, por exemplo, tinha muita vegetação ao redor. Isso deu propagação, deu continuidade desse incêndio para chegar nessa residência. E nosso alerta é que evitem essa cultura da queima, do uso do fogo para fazer limpeza. Porque a gente percebe que muita gente não quer ter o desgaste físico para fazer a limpa através do roçado, não quer gastar, que eu acho que deve gastar mais dinheiro, que tem que pagar alguém para fazer esse roçado. E aí usa o fogo, e aí usa o próprio Corpo de Bombeiros para finalizar o seu trabalho, né? Quando está acabando ali, liga para o Corpo de Bombeiros para apagar. Só que a gente sabe que pode ocorrer a propagação para outras propriedades, e aí levar prejuízo a outras pessoas também. Ok, comandante, muito obrigada pela sua participação, pelo seu alerta aqui no Notícias de Picos, comandante do Corpo de Bombeiros, o Tenente Rangel. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto muito importante aqui na nossa região.